No terceiro tópico, nós vamos falar sobre o Espírito Santo reprova e convence o mundo. A missão do Espírito Santo aqui na Terra, ela é múltipla. A vinda dele estava vinculada ao cumprimento da obra expiatória de Cristo, a consumação do plano da salvação. Agora, antes de sua morte, Jesus explica aos discípulos o papel do Espírito Santo aqui na Terra. O mundo não pode recebê-lo. Então concluímos que ele vem para os crentes, para aqueles que aceitam a obra expiatória de Jesus, aqueles que creem na obra expiatória de Cristo. Ele tem o poder de persuadir as pessoas a crerem em Cristo. Ele tem o poder de persuadir as pessoas que elas necessitam de um Salvador. Ele age no coração das pessoas. No ponto 1, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Ele persuade a humanidade. Ele veio tratar do pecado do mundo, que é a incredulidade, e não apenas de pecados individuais. Quando Jesus veio, ele mostrou o estado pecaminoso da humanidade. Se a humanidade não estivesse num estado tão grande, de pecaminosidade, não precisava de Jesus ter vindo. Então, quando Jesus veio, ele revelou o estado que o mundo estava. Precisávamos de um Salvador. E Jesus veio e tratou do pecado de modo judicial. Estávamos todos sentenciados à morte. Nós deveríamos estar no lugar de Cristo. O plano foi consumado em Cristo. Agora era necessário alguém que convencesse o mundo do seu estado pecaminoso e da necessidade de um Salvador. E a cruz, por mais cruel que nos pareça, foi um plano perfeito. E sem o sacrifício de Jesus, nós não temos acesso ao Pai. A comunhão não é resgatada. Nós não podemos falar com o Pai se não for por intermédio de Jesus. E estamos longe das bênçãos advindas do sacrifício de Jesus. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo pôde fazer seu trabalho, convencer o mundo do pecado, tanto em termos do pecado original, a queda, nossa separação de Deus e os pecados individuais de cada um. Somente o Espírito Santo pode nos convencer e nos persuadir a isto. Jesus Cristo, ele veio para salvar o mundo, pois antes de Jesus, o mundo estava condenado. Sem Jesus, condenação total. Ele nos convence da nossa culpa em relação ao pecado. É ele que nos leva a reconhecer a necessidade que temos de um Salvador. A salvação é a bondade e o amor de Deus manifesto no mundo, não por nossos atos de justiça, mas por sua misericórdia, nós fomos lavados pelo poder regenerador do Espírito Santo, que Deus derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados pela sua graça. O ponto 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que somos convencidos dela não é a nossa justiça, mas a justiça impecável de Cristo. Se o Espírito Santo está na terra, é porque Jesus já voltou para o Pai. E se ele já voltou para o Pai, é porque o seu sacrifício foi aceito por ele. E ao sermos convencidos da necessidade de um Salvador, o sacrifício de Jesus nos justifica diante do Pai e do mundo. O justo seria nós morrermos naquela cruz. Porém, Deus fez em Cristo o que deveria ser feito em nós. Todo pecado deve ser castigado e Jesus tomou o nosso lugar. Quando aceitamos esta provisão, essa propiciação pelos nossos pecados, quando nós aceitamos o que Cristo fez por nós, o homem então recebe a justiça que é pela fé. E somente o Espírito Santo
pode nos conduzir a Cristo, nosso advogado. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo. No ponto 3, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. O adversário, ele quer destruir a Jesus, lá, antes do Calvário. Ele queria matar Jesus. Por isso ele incita que as pessoas matem a Jesus. Por isso que ele usa Judas Iscariotes para que ele entregue a Jesus. Porque ele achava que a morte era a sua vitória. Então, ele conhecia o plano de salvação, mas ele conhecia esse plano de salvação só em partes. E ele foi conhecendo o plano quando ele foi desenrolando. Então ele acreditava que se ele matasse Jesus, ele seria vitorioso. Ele não sabia que o fato de que a nossa vitória era a ressurreição de Jesus. O fato de Jesus vencer a morte e voltar para o Pai. Até antes da morte de Cristo, o diabo, o nosso inimigo, o adversário, ele tinha acesso ao Pai. Nós estudamos isso no livro de Jó. Ele tinha acesso para nos acusar. Tanto que aconteceu isso com os discípulos antes de Jesus morrer. E Jesus então traz ele para a realidade e diz: olha, Satanás me pediu vocês para se andar como trigo. E eu roguei ao Pai e não deixei. O mediador que nós tivemos ali, que os discípulos tiveram, Jó não teve para interceder por ele. E depois da morte de Jesus, ele não teve mais acesso ao céu. Ele foi jogado do céu para a terra. Mas Jesus, ao derrotá-lo na cruz, o lançou fora do céu. Hoje ele não pode mais comparecer diante da presença de Deus para acusar o povo de Deus. Mas ele nos acusa aqui, sempre relembrando os nossos pecados e que se de fato nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Aqui Jesus Cristo está falando do julgamento na cruz e não julgamento vindouro, quando ele fala do juízo, quando ele fala que o Espírito Santo vai vir para o juízo, porque o maligno já está julgado. Ele estava falando do julgamento na cruz do Calvário. O príncipe deste mundo foi julgado, mas ele é o Deus deste século. É ele que domina o mundo agora. O Espírito Santo fará o papel agora de um promotor público. As pessoas têm de entender que o problema humano é o pecado. Jesus veio tratar do pecado da humanidade. E o Espírito Santo, ele veio tratar da solução deste problema. A justiça de Cristo. O adversário, ele perdeu milhares de pessoas com o plano da salvação. E agora ele luta veemente, ferozmente, para destruir mais pessoas que não creem em Cristo. Ele cega o entendimento das pessoas. Enquanto o Espírito Santo traz a luz do Evangelho para as nossas vidas, ele cega o entendimento das pessoas. O Espírito Santo informa o pecador o fato da natureza e da consequência do pecado. O julgamento de Satanás e o nosso, ele começou lá na cruz e terminará na era vindoura. A cruz foi o julgamento divino contra este mundo. A cruz parecia o triunfo do adversário. Ele deve ter rido quando Jesus foi ser crucificado. Mas na realidade a cruz foi a sua derrota. Na cruz surgiu o maior bem que jamais veio ao mundo. Na verdade, a prática da nossa leitura diz que a atuação do Espírito Santo, ela é dinâmica na vida da igreja e dos crentes. Quer dizer, o Espírito Santo, ele não para de trabalhar. Ele está sempre em movimento. E é ele que move a igreja e nos conduz desde a conversão até aquele grande dia. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se te ajudei, dá um curtir aqui na minha aula.
Se inscreva no meu canal, ative e desative o sininho das notificações e ative outra vez para que você continue recebendo as minhas aulas semanalmente. Compartilhe em suas redes sociais. Obrigada aos irmãos que têm compartilhado as minhas aulas em suas redes sociais. Não tenho como agradecer o carinho de todos os irmãos, mas que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando grandemente. E quero mandar um abraço para Áurea Cabral e os irmãos da Assembleia de Deus de Dom Lara, em Belo Horizonte. Irmã Áurea, que tal um abraço para todos os irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te espero aqui na nossa aula de número 3, se Deus assim nos permitir então.